responder. Não espere só um não, tá, pessoal? É para todos participar. Eu estou anotando aqui, tudo a participação de vocês, tá? Então, eu leio a pergunta e vocês procuram a resposta no livro didático e responde para mim, ok? Rafael, aí você anota, coloca o cabeçalho, coloca o livro de atividade, a página e o capítulo, para você não ficar perdido, tá? Questão. Eu não fiz o cabeçalho aqui não, mas eu peguei, coloquei a passar para o livro de atividades, página 29, a partir da página 29. Isso. Ok, pessoal? Caio, Miguel, eu quero sua participação, tá? Quero muito sua participação. Guilherme, se vocês não quiserem falar, vocês podem falar pelo chat, não tem problema. Eu quero a participação de vocês, ok? Então vamos ligando aí, ó. Guilherme, Caio, Luiz, as câmeras, todo mundo. Vamos ligando aí. Pessoal, então é o seguinte, no livro de atividade, vocês vão abrir na página 29. No livro didático, vocês vão abrir na página... Calma aí. Na página 4. Rafael, aquela de marcar, como não precisa procurar resposta, aí se você quiser falar, você pode falar também, tá? Tá bom, então. Tá lá no chat, ó. Pessoal, vocês estão desligando as câmeras. Eu não quero que você desligue. Eu quero que vocês deixem essas câmeras ligadas. Eu desliguei a minha porque ele buscou a minha bolsinha, professora. Esqueci. Tá, então vamos lá, o restante. Vamos lá, então. Eu leio e vocês respondem, ok? Ok. Brasil, Império, primeiro reinado. Questão 1. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria... Rafael, desliga seu áudio para mim, por favor. Professora, questão 1. Questão 1. Isso, eu tô lendo a questão 1, tá? Filha de lavradores pobres, Maria Quiteira de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem, incorporou-se às fileiras brasileiras como o nome de soldado Medeiros. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidência a. Aí essa aqui é de marcar, tá? É só uma só questão que tá certa. Eu vou ler para vocês, depois vocês me falam qual que seria correto, ok? Letra A, rigidez, hierarquia da estrutura social. B, inserção feminina nos ofícios militares. C, adesão pública dos imigrantes portugueses. D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Ou letra E, expectativa metropolitana às ideias emancipatórias. Ou seja, está falando de uma mulher, né, que se vestiu de homem para ocupar um lugar que não era dela. Ela queria lutar ali juntamente com a independência. Então, é a letra A, B, C ou D, ou a letra E.
Vocês podem dar uma olhadinha de novo, qualquer coisa vocês me falam. Professor, eu acho que é a letra A. Letra A, isso mesmo. Que é rigidez, o quê? Rigidez. Pode colocar só letra A, que depois você só vai lá e marca. Tá. É mais fácil. Deixa eu anotar aqui. Tem a letra A. Oi? É a letra A, porque eu marquei a letra B. É, letra A. Dois, observa o mapa. Tem um mapa aí do ladinho aí, não tem? Ô, Luiz, desliga seu microfone. Isso, obrigada. Observa o mapa. Os dados do mapa mostram que a emancipação política do Brasil foi, letra A, efetivou-se com o chamado Grito de Ipiranga, porque todas as províncias do Brasil imediatamente passaram a obedecer às ordens vinda do Rio de Janeiro, na pessoa do imperador Dom Pedro I, e romperam todos os laços com os cortes de Lisboa, defensoras da recolonização brasileira. B. Ocorreu uma forma homogênea, com a divisão de liderança do movimento emancipacionista entre os principais comandos regionais do Brasil, e com a constituição de acordos políticos que garantia a unidade territorial e a efetização do federalismo. C, na página 30, virem aí. C, dividiu as regiões brasileiras entre as defensoras de uma emancipação vinculada ao fim do tráfico de escravos, caso das províncias do Norte e do Nordeste, e as províncias do Sul, do Centro-Sul, com as contrárias à separação definitiva de Portugal, e favoráveis à constituição de uma monarquia dual. Letra D. Foi um processo complexo, no qual não houve adesão imediata de algumas províncias do Rio de Janeiro, apresentando pelo poder do imperador Dom Pedro I, pois essas províncias continuaram fiéis à corte de Lisboa, levando à Guerra de Independência. Diferencia radicalmente das experiências da América Espanhola, porque a América Portuguesa obteve a sua independência sem que houvesse qualquer movimento de resistência armada por parte dos colonos ou da metrópole, interessados em uma separação negociada. Então, é a letra A, B ou C, ou a letra A, B, C, D ou E. Se quiser olhar lá. Oi? Letra D. Eu acho que é a letra F, professora. Letra E. Quem mais aí? Eu acho que é a letra A. Letra D. Meninas. Esperar uma opinião aí feminina. Um falou A, né? Foi O outro eu. E. E outro, qual que foi a outra? Letra D. Então, o Luiz acertou. Letra D. Letra D na página 30 já, né? Aham. Letra D. Isso. Leia o texto a seguir. Esse é a 3, tá, Rafael? Leia o texto a seguir, que explica alguns dos objetivos da Assembleia Constituinte de 1823. Responsável pela elaboração da primeira Constituição do Brasil. Depois responda a questão. O textinho.
Os constituintes queriam que o imperador não tivesse o poder de dissolver a futura Câmara dos Deputados, forçando assim, quando julgasse necessário, novas eleições. Que queria também que ele não tivesse o poder de veto absoluto, ou seja, o direito de negar validade a qualquer lei aprovada pelo legislativo. Os objetivos constituintes foram atingidos por meio da Constituição de 1824? Justifique sua resposta. Então, a gente vai ler novamente, fazer. Ô, Caio, Miguel, qualquer coisa você sai da aula e volta novamente, se sua internet aí bugou. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão procurar algo que relaciona aí a Constituição de 1824 no texto de vocês, lá no livro didático. Os objetivos constituintes foram atingidos por meio da Constituição de 1824? Justifique sua resposta. Professora, tá aqui em 1820, da Constituição de 1824. Em 1823, a Assembleia Constituinte, formada por senadores eleitos para representar suas províncias, se reuniu para elaborar a primeira Constituição do país. Em setembro daquele ano, foi apresentado um projeto que limitava o poder do imperador, atribuindo ao legislativo maior poder que ao executivo. Proíba a atuação de estrangeiros em cargos públicos, liberalizava a economia e mantinha a escravidão. Isso. Então, por meio desse termo da Constituição de 1824, então, objetivos aí não tem, né, não foram atingidos por meio da Constituição de 1824. Então, primeiramente, vocês vão colocar não, ponto. Ô, Luiz, liga seu microfone, meu amor, tá dando muito eco. Você vai colocar assim, não, ponto. E depois vocês vão colocar o que o Caio acabou de ler, na página Caio? 6, o Caio Henrique. Professor, foi eu que li. Ah, foi você? Já que foi o Caio Henrique. A voz de ser do Professora. Pois dessa. Você vai colocar, então, aí o primeiro parágrafo. Você acabou de ler. Então coloca do começo em 1823 até a escravidão. Isso. Se não... Acho que não vai caber, né? Vocês podem dar uma resumida aí.
Prontinho, todo mundo? Tá bom. Pronto, professora, terminei aqui. Tá bom, vamos ver se os outros terminou. Terminou, Giovana? Caio, Miguel? Eu também terminei. Terminou. Caio Henrique? Luiz? Guilherme Semoto? Mari? Vamos lá, então. 4. A respeito da Confederação do Equador, responde as questões. Rafael, tudo bem aí? Letra A. Quais foram os principais motivos de sua formação? O autoritarismo real, guerras marcantes, aumento de impostos. Só. Isso. Professora, o que que a senhora falou aí? Que eu tava falando aqui com a minha mãe. Letra A, questão 4. Hum. O Luiz vai falar novamente. Fala aí, Questão Luiz. 4. Devagarzinho, para ele. O autoritarismo real, É para escrever? Isso. não, é pouco. O O autoritarismo real, autoritarismo, 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 autori-
Real. Guerra de Marcantes. Mascantes. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates. E Aumento de impostos. aumento de impostos. Isso, vamos lá. B. Qual era o objetivo da revolta? É o QB? B. Qual era o objetivo da revolta? Transformar o Brasil. Destransformar o Brasil em uma colônia? Tipo, fazer com que o Brasil não fosse mais uma colônia? Quase. Está na página 9 de vocês. Página 9. Começa nesse primeiro parágrafo, em 2 de julho de 1824, Pães de Andrade proclamou a independência da província de Pernambuco e a organização da Confederação do Equador teve início. Peraí. Desculpa. Aqui, ó, na página 9 tem uma parte que tá falando assim: o objetivo dos integrantes do movimento era reunir as províncias do norte e do nordeste do Brasil em uma república representativa e federativa nos moldes estadunidenses. Na prática, uniram-se à causa vilas da Paraíba, do Rio Grande do Norte. É isso? Isso. Aham. É isso mesmo? Pode só colocar que era para unir o povo lá? Pode resumir aí. Objetivo era reunir os integrantes do Pode repetir, por favor? Está no primeiro parágrafo da página 9. Achei. Pronto, professora. Tá bom, esperar os demais. A resposta é grande, só tem uma linha na questão. Vamos lá? Vou passar para a próxima. Qual Vamos. C? Letra C. Quais foram as conquistas do movimento? A independência do Brasil? Não. Não. Aí, ó. Terceiro parágrafo. Lê para mim. Uma das medidas tomadas foi a abolição do tráfico de escravizados no Porto de Recife. Isso degradou as elites agrárias que haviam iniciado o movimento. Afinal, ao defender a independência da Confederação, elas queriam um Estado que lhes assegurasse a propriedade,
que significava a manutenção do latifúndio e da escravidão. Então, qual foi a medida aí tomada? Uma das medidas, a abolição do A abolição da tráfico. escravidão? Isso, abolição do tráfico de escravizados no porto de Recife. Do tráfico de escravizados. Mais o quê? Tá. Achou aí, Luiz? Achei. Nossa. Hoje eu acordei um mau dia. De que maneira ocorreu o fim da Confederação do Equador? Essa é a questão 5 ou é na questão 4 ainda? É a letra D. A letra D. De que maneira o quê? De que maneira ocorreu o fim da Confederação do Equador? Diversos líderes do movimento foram condenados à morte. O fim da confederação frustrou as expectativas de uma constituição federativa e de autonomia administrativa às províncias. Isso, exatamente. Diversos líderes do movimento foram condenados à morte. Líderes. Nossa, e naquela época. Ah, é, né? Forca. Esqueci. Oi? Não é que na época ainda tinha forca? Na época era a forca e o paredão. O paredão é que colocava as pessoas na parede e atiravam nelas. Isso. Que isso? Prontinho aí, pessoal? Guilherme Semoto, tá conseguindo acompanhar certinho? Caio Miguel. Vamos lá. 5. O que foi a Guerra Cisplatina e como ela afetou o reinado de Dom Pedro I? Que foi o Foi quê? a repressão à Confederação do Equador em 1824. Agora, como afetou, ainda não sei. A repressão à Confederação do Equador em 1824 não foi o suficiente para estabilizar o governo de Dom Pedro I. O imperador voltou a enfrentar problemas para a preservação de fronteiras nacionais pouco tempo depois. Peraí. Você falou rápido demais da conta. Devagar. Calma aí. É para falar mais devagar? É. Tá. A repressão à Confederação do Equador em 1824 não foi o suficiente para estabilizar o governo de Dom Pedro I. O imperador voltou a enfrentar problemas para a preservação das fronteiras nacionais pouco tempo depois. Tá, esse como afetou, o que foi e como afetou. Tem essa aqui embaixo, ó. A região que veio a ser chamada de Província Cisplatina foi invadida primeiro em 1811 e depois em 1817, sendo definitivamente anexada ao Brasil na década de 1820, ainda durante o governo de Dom João VI, sei lá se é sexto ou não. Entre 1825 e 1828, o governo de Buenos Aires apoiou a independência da Cisplatina e sua incorporação às Províncias Unidas do Prata, atual Argentina. Isso desagradava ao governo brasileiro, que perderia o controle da foz do Rio da Prata, a principal via de acesso ao oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e ao sudoeste do Mato Grosso. Tá bom, Mato já. Grosso. Isso, você vai pegar os dois tópicos aí e ler e fazer o resumo que fala nesses dois tópicos. Caraca.
Vou pegar a parte aqui do outro tópico aqui, que Buenos Aires apoiava a independência da Cisplatina e até a parte que desagradava o governo brasileiro. Uhum. E é o primeiro parágrafo aqui. Então quer dizer que há muito tempo o Uruguai era. Os brasileiros eram dono do Uruguai. O Uruguai fazia parte do Brasil. O Uruguai era território brasileiro. Só que depois, né, do Brasil se Começou a guerra. tornar independente e fazer as divisões das províncias, que hoje é chamado de Estado, então, com essa divisão, o território do Uruguai agora passou a ser um país, ser retirado, então, do Brasil, mas era território brasileiro. Nossa. Professora, lá na fazenda de Goiatuba que eu tinha ido, que eu passei uma semana lá, a casa que a gente tava, a sede, ela tem exatamente 120 anos. E ela era do tempo da escravidão. Aquela fazenda é uma fazenda de agricultura. E na época, lá tinha meio que um lugar embaixo construído, que era onde ficavam os escravos. Sem E usar. é uma fazenda de agricultura onde tinham escravos na época também. Então, era aquelas fazendas que tem janelões, portas. É azul, janelona azul, os tem assim. E era de um cara lá muito rico da época. Era Olha, que enorme aquela legal. fazenda. Você tirou foto lá? Professora, tem umas fotos lá que meu irmão me mandou, mas lá é enorme. A sede lá, ela é toda. Nada foi mexido, tá do mesmo jeito. Até o piso é madeira mesmo. Você pega lá, não é madeira com verniz nem nada, é madeira É mesmo. madeira mesmo. Aham. É, Que legal, Rafael. lá Você, é forno a explorou, lenha. você não explorou a história lá, não? Professora, eu vi várias coisas, eu só sei que lá era uma fazenda de agricultura, onde os escravos trabalhavam a maior parte do dia produzindo lá e tal. Lá tinha criação de gado também. Lá tinha até um tronco, que o cara tinha falado que quando o escravo desobedecia, eles amarravam ele no tronco e dava chicotada. Nossa, podia ter tirado Lá umas eu achei isso. fotos pra gente. Professor, o negócio lá é muito doido. Aí lá tem um Ficou daqueles com lugares medinho? assim. Porque Não, tem pessoa que tem, né, sente, tipo não. assim, por causa da história que sim, relata lá, né, vivencia, não é medo, é tipo assim, fica passando a história na cabeça, entendeu? Nem. E lá também tem aqueles lugares onde ficam os cavalos. E ele lá também, desde o tempo que aquela fazenda foi construída até hoje, é a mesma construção, é o mesmo. Como é que fala? É o mesmo negócio onde ficam os cavalos, não mudou nada. A fazenda tá igual, como se fosse naquela época. A fazenda antiga do meu pai era um pouco mais nova. Lá é fazenda de pessoa pode visitar, fazer. Pode, mas a fazenda hoje em dia foi passada de geração em geração. E Uhum. ela agora é do. O nome do cara lá que é dono agora o nome dele é Darley. Ele é o dono da Então, fazenda. porque a maioria dessas fazendas assim fica como para visitas, né? Turística. Tem gente que vai lá visitar às vezes, mas é 6 quilômetros de Goiatuba. Você chega em Goiatuba, aí para chegar na fazenda é mais 6 quilômetros. Oh, legal. Lá Eu tem amo essa. ir para esse tipo de lugar, porque eu exploro mesmo. Lá tinha de tudo. Aí os caras mostraram onde os escravos trabalhavam, o que que eles faziam, o que falou. Tinha foto lá até do cara que era dono da fazenda daquela época.
Não era foto, né? Era uma pintura. Ah, olha. Não, então, se você tiver algumas fotos aí, me manda no meu privado. Quero. Vou ver se eu acho. E o cara Tá. tinha um bigodão assim, ó. Que era aqueles estilo. É coronel, né? Não, Bigode era de coronel. aqueles bigodão grossão mesmo. Aí eu falei, rapaz, esse maluco era brabo. É a representação também, você sabia, né? Que aquele Uhum. bigode também era a representação de poder. Quanto maior, quanto mais grosso, mais poder que o coronel tinha. Lá no México ainda tem Eu isso. não sei se o cara era um coronel, só sei que ele comandava um Esse monte de coisa lá. era, na época, os fazendeiros, né, era chamado de coronéis, porque eles eram os representantes políticos naquela época. Ah, sim. Eu, eu também, eu já conheci também um lugar histórico aqui, perto Hum. de Professor Jamil, Cromínia. Você já ouviu falar sobre Cromínia? Lá tem uma comunidade de descendentes de escravos. Já fui visitar lá 2 vezes já. Mas lá também outra história que tinham me contado e que eu achei muito legal também foi que assim, o cara, que era o dono da fazenda naquela época, ele tinha uma esposa. E a esposa dele chifrava ele até o talo. E não era com tipo homem poderoso e pá, nem nada, era com Era os com escravo. escravos que tinham lá na época. Aí ele pegou e chegou, como foi contada a história pra mim, né? Chegou lá onde ficavam os escravos, pegou e falou assim: Senhores, eu quero saber quem que foi que ficou com a minha mulher aqui. Aí falou assim: um escravo que não aparecer aqui na frente vai levar tiro todo mundo que foi alguma coisa assim, sabe? Aí apareceu lá o escravo, ele ficou muito louco, tava com muita raiva. Além de matar o escravo que tinha ficado com a esposa dele, matou o resto. Rapaz, Deus é mais. Credo. aí tava louco de raiva. Aí a esposa dele fugiu, né? Não teve mais notícia nem nada, e ficou por isso mesmo. Parece que ela voltou pra família dela na época. É, ela foi devolvida quando é assim. Ah, é? Uhum. Ela não A família volta dela parece que ela é lá no Panamá, que é pertinho de Goiatuba. nessa época. As mulheres não iam assim, eu não quero mais o casamento, eu vou largar. Não, elas eram devolvidas à família. Se aquela mulher fosse devolvida à família, era como mulher Opa, não, que não servia para Prestava. casamento, ou seja, ficava para titia. Ah, que legal. É. Fazer um passeio na base do exército. Ah, meu Deus, eu vou levar vocês aí para essas fazendas aí antigas, aí vocês vão ver. O professor, você podia fazer uma viagem com a gente pra ver uns Esse lugares ano tem antigos. como, né? Não tem Mas como, mas... o ano que vem, quem sabe sai uma viagem. Eu quero muito fazer uma viagem. Eu tinha planejado viagem já esse ano, mas por causa da pandemia não deu certo. E pra onde a gente iria caso não tivesse a pandemia? Então, vocês lembram no começo do ano que eu sugeri para vocês algumas cidades? Goiás Velho, Pirinópolis e uma de Minas Gerais também? Eu acho que a gente escolheu Minas Gerais, né? Foi, então, eu tava vendo, eu tinha que fazer essa escolha, tava. Mas, né, pandemia veio e acabou com nossos planos. Nossa senhora. Vamos lá, gente. Questão 6. Leia o texto a seguir sobre a sociedade brasileira durante o primeiro reinado. Com dinheiro, compre-se artigo e moda. Com dinheiro, compre-se artigos e moda. Franceses e ingleses. Em suma, tudo. O mundo elegante veste-se segundo os últimos modelos de Paris. Os homens, apesar do grande calor, usavam casaco e capas das mais finas telas e meias francesas de seda. Entretanto, os elementos que mais chamavam a atenção de todo aquele que colocasse os pés no país era a população negra. Falta de gente branca, dizia o conde de Palmela para sua mulher. A 22 de janeiro de 1821,
referindo-se à superioridade numérica de negros no Rio. Com base no texto, leia as alternativas a seguir e marque V ou F. Vamos lá. A moda descrita no texto, de inspiração europeia, era usada por todas as camadas sociais do Brasil imperial, pois era acessível a todos. Professora, a senhora pode repetir rapidinho? Posso? Ó, a moda descrita no texto, de inspiração europeia, era usada por todas as camadas sociais do Brasil imperial, pois era acessível a todos. Não. Não, falso. Falso, isso mesmo. Então a gente coloca F, falso, rapaziada. Vamos lá, meninos, eu quero a participação, hein? Caio, Guilherme, você pode escrever no chat aí, né? Só o Caio, Henrique e o Rafael não, e o Luiz. Giovana, uma participação só, Eloá também. Vamos lá. A vida da família real teve a grande impacto na cultura do Brasil, no início do século XIX. A volta de Dom João para Portugal e a independência de 1822 acabaram com a influência europeia no modo de viver do país? Falso. Eu acho que é falso também. Isso, é falso. Se os escravizados eram o grupo social mais desfavorecido, os grandes proprietários de terras, comerciantes e altos funcionários públicos constituinte a elite brasileira do período. Os escravos era a classe que não valia nada e os grandes proprietários de terras, comerciantes e aos funcionários públicos que fazia a elite brasileira. Lógico. Lógico. Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, Guilherme participou. Isso mesmo, Guilherme. O texto indica grande presença de africanos escravizados no Brasil Império. O texto indica o quê? O texto indica grande presença de africanos escravizados no Brasil Império. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Quem participou aí no chat? Espera A aí. Eloá e o Luiz. O mesmo grupo que tinha acesso às vestimentas inspiradas e importadas da Europa também tinha preferência a acesso à educação. O ensino Sim. superior era, sim. O ensino É superior óbvio. era para os meninos, sim, né? Sim, pessoal, sim, sim, sim. Professora, naquela época eles tinham uma diferença muito grande, né? Tipo, homem e mulher, homem é fodão, mulher é só pra satisfazer o homem e fazer tudo o que ele quiser e tal. É só Nossa, o fazer a negócio era janta. esquisito. Era. A mulher, assim, as divisões, né, entre homens e mulheres era assim, mulheres era criada para ser donas de casas, né, casar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né, e não ter acesso ali à administração da fazenda. A mulher só tinha administração da fazenda se ela fosse filha única e não tivesse nenhum parente próximo homem, né? Agora, se tivesse algum parente próximo homem, então o homem então atribuía tudo para ali. E o homem não, o homem tinha que casar, né, para construir a família, para dar herdeiros homens, então a maioria ali só queria para ter filhos homens ali, né? E a administração toda da fazenda. E político também. Igual o Rafa falou, o caso da mulher, né? Largou e foi embora para casa da família, não. Então ela voltava. Foi meio que despedida. E isso, ia lá e ficava para titi. Então, aquela mulher não servia mais para casamento. Ficava para lá. Professora, foi no Panamá
que a gente tava lá em Goiatuba e era umas 8 horas da noite quando a gente foi lá no Panamá. Aí falando, não, né, vai no centro do Panamá, onde o lugar é o perigo. O negócio do Panamá, o centro do Panamá, pense na praça de alimentação aqui de Caldas Novas. É menor que a praça de alimentação de Caldas Novas e ali é o centro do Panamá. O lugar é minúsculo, professor. Aquilo lá da depressão, você fica triste com aquele lugar. Deus é mais. O centro de lá é só aquela pracinha. Vamos lá, questão 7? Vamos lá. Questão Então, 7. questão 7. A questão 7, o Rafael, tem a letra A, B e C, tá? Ah, tá. Observa a reprodução da carta de adjudicação de Dom Pedro I, escrita em 1831. Então, essa cartinha do lado aí, né? Com base na leitura da carta e seus estudos, responda as questões a seguir. Que fatores levaram Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro? O que aconteceu com Dom Pedro I que deixou o trono aqui? Parece que ele foi ameaçado por algum... Eu esqueci lá, mas foi alguma coisa assim. Ele foi ameaçado por Napoleão Bonaparte, eu acho, se não me engano. E aí ele Não, Dom voltou Pedro pra... I. Esse Ah, foi Dom o Pedro Dom I? João. Ah, Dom João. Dom Pedro Dom I eu acho Pedro que foi por causa I, do povo lá de professora, Portugal por causa que que ele ia tava perder o trono de pressionando. Portugal. Tava o Deve quê? ter isso. Ele ia perder o trono de Portugal se ele não voltasse para lá, e por isso ele abdicou aqui no Brasil. Exatamente. Ele ia perder o trono de Portugal, por isso que ele foi. Mas por que que ele ia perder o trono de Portugal? Porque tinha um outro moleque lá competindo com ele. O irmão, né, Dom Miguel, ele queria o trono, porque Dom Miguel ficou, né? Então também estava aquela disputa com a filha de Dom Pedro, Dom Maria. Então, para acabar com essa briga que estava tendo, descendo lá em Portugal, Dom Pedro I foi e deixou uma pessoinha aqui no comando, né? Quem é essa pessoinha no comando? Dom Dom Pedro de Alcântara. E quantos anos que ele tinha? 5. 5. E quantos anos que ele começou a ficar no trono? 14, quase 15. Isso. E isso foi chamado de quê? Acho que foi o período regencial, alguma coisa assim. Ou então o segundo reinado. Não lembro. Como que foi chamado esse golpe do Dom Pedro II? Golpe da maioridade. Ah, gracinha! Aí, meus amores, tá vendo? Tá vendo tudinho. Golpe do quê? Golpe da maioridade. Golpe da maioridade. Então, coloca aí, gente, o que levaram o Dom Pedro I a abdicar o trono brasileiro. Porque ele tem que voltar para Portugal, senão ele perderia o trono dele lá, né? Coloquei com as palavrinhas de vocês, que vocês já sabem. Professor, que hora que a senhora vai liberar a prova? 10, 10 Que horas. é que nós vai terminar a aula? 9h30. Não pode ser 9h15, 9h20, não? Não. Ah, não. Pessoal, eu tive a curiosidade de pesquisar sobre a família de Bragança e no mês, não sei se foi o mês passado, o mês retrasado, morreu um herdeiro ao trono aqui brasileiro. Ele tinha 70 e poucos anos, se eu não me engano. Nossa. Ele é sobrinho bem distante, né, de Dom Pedro II, e ele morreu, só que quando ele nasceu, por ele ser família de Bragança, ele abdicou tudo no trono. Ele não era considerado príncipe nem um rei, porque ele eliminou toda a herança que ele tinha de trono, de sucessão de trono, para ele e para os seus descendentes. Ou seja, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos só levaria mesmo o nome, não levaria a sucessão do trono. Por mais que hoje o Brasil não é um país, né, é comandado por rei, né, e sim pela república, esses descendentes da família de Bragança ainda, entre aspas, é considerado
príncipes e princesas do trono de brasileiro. Então, teve um aí que morreu tem pouco tempo. Tem uma modelo também, acho que já mostrei para vocês, né? Uma modelo. E tem um deputado também no Rio de Janeiro, que é da família dos Bragança, aqui no Brasil. Então, ainda tem família ainda, atribuindo aí. Professora, era verdade que Dom Pedro II ele era humilde? Porque, tipo, pelo que eu vi aí em uns vídeos, ele só tinha a fazenda dele e só, não tinha mais nenhum bem muito grande assim. Dom Pedro II, ele começou, sim, as características pessoal dele, você quer saber? É. Não, tipo assim, se ele era humilde mesmo, porque eu vi um vídeo aí que ele tinha. A única coisa grande assim que ele tinha era a fazenda dele. Não exatamente humilde. Vai ver, ele podia ser uma pessoa humilde em relação a não ter muitas coisas, mas egocêntrico em relação à pessoa dele. Ele não era só, eu só tinha a fazenda lá e pronto. Não, ele tinha, lógico, herança de Dom Pedro II foi imensa. Porém, ele viveu mais na calada, entendeu? Ele não foi igualmente o pai. O pai não, o pai ele abusava do poder, né? Que Dom Pedro I era totalmente autoritário, muito autoritário. E o Dom Pedro II, não, ele veio de calminho, né? Depois de mais velho, que ele começou a ter aquele poder mais autoritário. Mas ele não era tão humilde assim, não, de ter pouquinhas proprietárias, não. Ele tinha muitos proprietários de terra, só que era mais na caladinha, né? Na deixa dele ali. O pai dele Não gostava tão de humilde, não. mostrar que ele mandava na parada. Exatamente, pessoal. Vamos lá. 7. A gente já fez, né? Letra B. No documento consta os motivos de Dom Pedro I para abdicar o trono? Não. Não. Isso, só não. C. De acordo com a carta, quem substituíra Dom Pedro I no trono? Seu filho. Dom Miguel. Miguel. Aqui no Brasil, gente. Dom Pedro Ah, de não, é Alcântara. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Dom Isso, Pedro de seu Alcântara. filho. Dom Pedro de Alcântara. Isso mesmo. Ó, dá para fazer mais um pouquinho do capítulo 10, ó. Professora, a É senhora tem muito cedo certeza de disso? virar matriz, hein? Oi? A senhora tem certeza que a senhora quer tomar essa decisão? Sim, vamos fazer 3 questões. Tá porra. Coloca aí, capítulo 10, Brasil Império, período regencial. Coloca aí, Rafael. Vou fazer mais 3 Brasil questões, Império. eu libero você. Período. Que página? 32. Pronto. A respeito do período regencial, gente, eu tô lá na questão 3. Calma aí. 1. Observa a imagem a seguir. Com relação à Guarda Nacional criada durante o Império, é correto afirmar que, letra A, funcionava como única força armada que podia defender os interesses dos escravicistas e coibir a fuga dos escravos. B. Objetivava o controle da corte e da burocracia imperial, alvos frequentes de manifestações populares de descontentamento. C. Tinha por afinidade a garantia da segurança e da ordem, defendendo a Constituição e a obediência às leis e a integridade do Império. D. Atuava na defesa das fronteiras externas brasileiras, impedindo a expansão dos países latinos em direção ao território brasileiro.
Letra A. Professora, meu celular tá 3%. Eu acho que é a letra A, é isso mesmo. Quem mais? Não é a letra A. Letra C. B. Eu acho que é a B, não sei. A letra C. É a letra C. Quem falou letra C? Eu. Luiz. Letra C. Ó, bom. Ela garantia a ordem, a Constituição, as leis. Esperar o Rafael aí. Minha bateria vai acabar. Nossa, que bosta. Carregar. Professor do céu, acho que a gente devia encerrar essa aula logo. Porque Que é rapidão. Seu Conseguiu Marquinhos aí? não vai aguentar muito, não. Não, mas calma aí que vai. eu vou pegar meu livro ali pra responder. Pessoal, vocês colocam esse trem para carregar, que agora vocês têm avaliação. Não, eu vou fazer no notebook. Ah, então tá bom. O celular tá 10%. Prontinho aí, Rafael? Prontinho aqui, professora. Então vai lá, marca aí. Letra C. Já marquei. Tá. 2. Explique que constituía o ato adicional de 1834 e cite 3 ações promovidas por ele. Questão 2. Posso ler? Pode falar a página. 23. O ato adicional de 1834 também estabeleceu que os regentes não poderiam fazer uso do poder moderador. O ato manteve o senador vitalício e determinou a regência una, que começaria sob o comando de Diogo Feijó. O Rio de Janeiro seria a sede do governo. Sim. Pode pôr aí. Qual o que, professora? Fala aí. O ato adicional. Página 23, Aham. quarto parágrafo. Página 23. Uhum. Professor, mas eu não tô com meu livro. Meu livro tá ali no quarto. Eu tô aqui carregando meu celular. Ah, então tá bom. Coloca Senhorita aí. Giovana Garcia, a senhora poderia repetir novamente? Vai ditando aí devagarzinho, Giovana. Tá. O ato adicional de 1834, O ato adicional adicional de 1834, 1034 também estabeleceu que os regentes Calma aí. bem estabeleceu Também estabelece. Vai. Pode ir, que os Giovana. regentes não poderiam fazer não poderiam fazer uso do poder moderador. o uso do poder moderador. Calma aí. O ato teve ato vitalício. Peraí, fala de novo, é porque deu uma travada aí no teu áudio. O ato manteve o Senado vitalício O ato manteve o Senado vitalício e determinou a regência una. beleza. O que você quer, jovem? Aí, vírgula, que começaria sob o comando de Diogo
Com certeza eu não vi. Diogo Feijó. Peraí, Giovana ele Garcia, tava aí, tive um não. contratempo aqui. Peraí, onde você parou, Rafael? No Una, Vírgula. vírgula, Que começaria que começaria sob o comando sob o comando de Diogo Feijó. Pode pôr só até isso. Diogo Feijó. Isso, ponto. Todos os demais terminaram? Tá. Vamos lá. 3. A respeito do período gerencial, letra nativa e marque a correta. Então, esse aí tem somente só uma só correta, tá? Rafael, Oi. calma aí. Faz menos barulho. Essa é a última, tá? Mas, professor, porque meu irmãozinho, o senhor João Luiz Ferreira Loyola, não para quietinho, entendeu? Luiz Ferreira Boiola. Vamos lá, mais só essa aqui, ó. Vamos lá. Essa é a Letra última. A. Esse período é chamado de regencial porque Dom Pedro II reinou com a ajuda de regentes. B. Foi um período de grande estabilidade para o governo e a definição de unidade nacional. C. Foi marcado pela tomada de poder das elites em diversas localidades do país. Elas lideraram praticamente todas as revoltas. D. Momento em que ocorreram revoltas em diversas províncias do país contra o governo central, sendo a maioria delas bem-sucedida em seu objetivo. Foi um momento de estabilidade em que a autonomia das províncias abriu espaço para o conflito entre os grupos sociais. Letra B. Alguém mais aí? Letra C. Letra D. Letra E. Letra E. Quem falou? Eu acertei, eu tô chutando. Cara. Vamos, acabou, vamos embora, tchau, tchau. Pessoal, olha aqui, ó. Não se esqueça, na hora da prova, colocar o nome completo de vocês, ler com bastante atenção mesmo, tá? Se cair a internet ou der algum probleminha, me manda mensagem primeiramente antes de entrar novamente, ok? Não se esqueça. Gente, vocês não precisam correr, vocês têm tempo para fazer a prova, tá bom? 10 horas eu mando lá no grupo lá o login e o acesso para vocês fazerem a prova, para liberar, ok? Então, um beijão aí para vocês aí. Falou. Falou. Pode sair, vou esperar todo mundo sair. Pode ir, Giovana e Caio.